Homilia diária, quinta-feira, 24 de maio de 2018. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos começar a meditar a partir de agora a liturgia de hoje. Iniciemos com uma pequena oração. Ó Espírito Santo, a Bíblia foi por vós inspirada. Com ela temos a chave para abrir as portas do entendimento da ação de Deus no mundo. Muitas e muitas vezes nós não valorizamos definitivamente essa fonte inesgotável de sabedoria, de santidade e até mesmo de compreensão dos mistérios. Quando não faço da Bíblia o meu guia espiritual ou simplesmente eu não busco abastecer a minha fé através dela, eu sou tentado a aceitar outras propostas de compreensão que ferem totalmente a fé na qual eu fui batizado. Que eu consiga afastar da minha vida as propostas de interpretação do mistério da vida, que fere muitas vezes a palavra por vós inspirada e também revelada. Que a luz da palavra da nossa salvação brilhe na minha vida, assim como o sol que ilumina o dia. Vinde Espírito de revelação, concedei-me um sono tranquilo e um despertar feliz. Está no Salmo 119, versículo 65. Muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Repito, muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. A pré-leitura de hoje é do livro de Tiago, pois Tiago, ele dirige agora uma invictiva contra os ricos. Isso mesmo, é a mais forte, é a mais veemente que encontramos na Bíblia. Isaías 5, de 8 a 10, Jeremias 5, 26 a 30, Miqueias, capítulo 2 a 89. É um solene aviso ao estilo dos profetas, a sociedade em que vive, onde os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O apóstolo primeiro descreve a sorte dos ricos, depois fala da sua culpa. Para isso, retoma com dons mais duros, com tons duríssimos, o que já antes dissera. Está no capítulo 2, versículos 6 seguintes. Sobre a relação pobres e ricos, fala com verbos fortemente expressivos. Os ricos hão de chorar compulsivamente e com brados semelhantes ao lar das feras, porque as suas riquezas estão podres, as suas vestes comidas pela traça, e o seu ouro e a sua prata estão enferrujados. As suas garantias de vidas estão realmente destruídas, e pior ainda, pesa sobre eles o juízo de Deus. O salário que não pagaram aos trabalhadores clama contra eles aos ouvidos do Senhor. A vida frívola tornou-se realmente semelhante aos animais, os animais que engordam para a matança. O pobre, ele pelo contrário é amado por Deus, que não afasta dele o olhar e que está exatamente sempre atento aos seus clamores. No Evangelho de hoje de Marcos, Jesus ele continua a sua caminhada para Jerusalém e chega a Cafarnaum. Marcos insere aqui uma coleção de ensinamentos sobre o discipulado, aparentemente deles ligados entre si, mas neles encontramos algumas palavras-chave que os ligam uns aos outros. A expressão em nome de Cristo, ou por serdes de Cristo, já foi anunciada. O termo escândalo antecipa a seção seguinte. A sentença conclusiva apela para o versículo anterior. No texto que nós escutamos, Jesus começa a tratar do acolhimento, apontando alguns gestos simples, feitos em seu nome, porque é Ele que dá significado às ações humanas e lhe confere valor de eternidade. Depois, ele fala do escândalo. Quem põe obstáculos àqueles que ainda são frágeis na fé merece uma pena severa. Nos versículos 43 a 47, Marcos, ele adota a linguagem paradoxal para indicar radicalidade.
para mostrar a dureza do juízo. É melhor sacrificar os órgãos vitais do que aderir ao pecado e cair na condenação eterna. As imagens do sal, as imagens do fogo servem para retomar o tema do sacrifício de si mesmo em vista da preservação ou até mesmo da purificação do pecado. A sabedoria de Cristo deve dar sabor a todas as nossas ações. O fogo do amor deve arder sempre para pôr a nossa vida ao serviço da comunhão. É preciso sim dispor-se a perder para tudo ganhar. Quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, por causa do Evangelho, há de se salvar. Meditação. Apoiados na palavra recebida, os profetas interpelam-nos e fazem-nos erguer dos sofás do nosso egoísmo. Deus suscita-os em todas as épocas para erguerem a chama da esperança na escuridão realmente circundante, denunciar as injustiças e ajudar os pobres a erguer o seu grito para os céus. Também nós, cristãos e consagrados, precisamos de ser incomodados e também acordados para olharmos a realidade, não com os nossos olhos, mas sim com os olhos de Deus. Os desafios que o nosso tempo, os desafios que não são postos pela globalização estão à vista de todos. Também o apóstolo Tiago via no seu tempo um desequilíbrio entre os ricos e os pobres e se dava conta do pecado de uns e da grandeza dos outros. Observando a realidade em perspectiva divina, vemos o que é invisível à simples lógica humana. Também, cada um de nós é chamado a ser profeta do nosso tempo. Há que devorar a palavra, há que deixar-se queimar por ela para que os nossos gestos, mesmo os mais simples, sejam realizados em nome de Deus e deixem a sua marca. Possuídos pela palavra, seremos verdadeiros profetas e não poderemos sentir obstáculos à verdade. No Evangelho, Jesus exige que nós recitamos as tentações, temos que resistir sim, temos que renunciar decididamente às ocasiões de pecado. A sua linguagem, como geralmente acontece, é fortemente expressiva. Se tua mão é para ti ocasião de queda, corta. Se o teu pé é para ti ocasião de queda, corta-o. Se os teus olhos é para ti ocasião de queda, arranca-o. É preciso coragem, uma coragem heróica para realmente corresponder a este mandato do Senhor. A palavra de Cristo faz-nos tomar consciência da nossa falta de coerência quando é preciso renunciar a pequenas coisas para realmente nós progredirmos espiritualmente. A palavra de Cristo é semelhante a um bisturi de um cirurgião. O cirurgião usa o bisturi para salvar a vida, para curar o doente. A palavra de Deus, por vezes, é mais cortante. É muito mais cortante que o bisturi, quando ela atua em nós para nos salvar a vida, para nos curar. E mais vale entrares mutilado na vida do que com as duas mãos ires para a Geena. Mais vale entrares coxo na vida do que com os dois pés será lançado a gema. Mais vale entrares com um olho só no reino de Deus do que com os dois seres lançados a gema. A intenção de Jesus é positiva. Ele quer dar-nos a vida em plenitude. Cada um de nós, isto mesmo, eu, você, nós, inspirados por essa linguagem metafórica de Jesus, deve discernir o que deve efetivamente cortar para entrar na vida. Para um, será uma certa relação ambígua, para outros será um determinado espetáculo ou leitura, para outro ainda um certo modo de fazer carreira na política, de aumentar o volume de negócios e de rendimentos. A carta de Tiago pode ajudar ao discernimento. Nós realmente temos que esperar muito,
esperar pelo amor de Deus, pois a nossa vida, quando está voltada para a religião, deve ser um testemunho profético. Temos que ser profetas, e para nós tem que ser um carisma em vista da missão salvífica do povo de Deus. O profeta, em sentido bíblico, é aquele que é chamado por Deus a falar em nome de Deus diante dos homens e falar em alta voz. Geralmente, o profeta do Antigo Testamento é alguém que tem uma profunda experiência pessoal de Deus. Por isso, não só anuncia em alta voz a palavra de Deus, mas testemunha com a sua vida a vontade de Deus e como deve ser a vida do homem segundo Deus. Para nós que estamos aqui agora no coração de Jesus, o confronto deve realmente acontecer especificamente com a oração reparadora de Cristo ao Pai pelos homens, sabendo como é exigente o carisma da oração espontâneo. O confronto com o coração realmente depassado de Cristo e com todas as suas realidades expressas pelo mistério da transfixão do seu lado. É espontâneo o apelo para as profundas exigências da reparação, da imolação, para as exigências da Eucaristia, que devem tornar a nossa vida tal como uma vida de uma missão permanente para a glória, para a alegria de Deus. Oração. Ó Senhor, queremos hoje pedir-te a abundância do teu Espírito, porque nós estamos confusos e já não sabemos distinguir o bem e o mal. O pecado acumulou-se em nós e tornou-se a nossa riqueza, o tesouro realmente guardado nos cofres cerrados dos nossos corações. Que o teu Espírito, Senhor, volte a arder em nós e nos reconduza ao essencial, ao que é verdadeiramente tem valor. Que Ele nos dê um olhar límpido, capaz de ver a criação e as criaturas. Que nos dê realmente braços abertos, capazes de acolher os irmãos e as irmãs, partilhar com eles o que nós somos e temos. Que nos dê pés seguros, pés capazes de percorrer os caminhos da esperança. Então nós seremos teus profetas, arautos da vida nova, que tenha marca, que tenha sabedoria da tua cruz. Amém, Senhor. Amém. Contemplação. O nosso Senhor, na sua bondade, Ele quis acumular-se e quis também pronunciar-nos contra a danação. Ora, Ele exprime simplesmente a danação. Ora, Ele chama a nossa atenção para a pena do fogo e para a eternidade do castigo. Percorramos esses textos. O nosso Senhor ensina-nos primeiro que nós podemos perder a nossa alma se nós quisermos satisfazer as nossas inclinações naturais e as nossas paixões. A condição da salvação é vencer a natureza, imitar o Salvador e levar a cruz atrás dele. E se nós perdemos a nossa alma, quais serão então as suas consequências? Pergunto. O nosso Senhor dá diversos momentos aos povos do Oriente, aos povos do Ocidente, hão de se converter, se diz-nos, e entrarão no reino de Deus, enquanto que os filhos de Israel serão lançados nas trevas exteriores, onde reinam os choros e os ranger de dentes. Os condenados são submetidos ao suplício do fogo. O tormento deste suplício guarda em si algum mistério, mas o nosso Senhor chama-o sempre ao suplício do fogo. Várias e várias vezes deu ao inferno ao lugar dos condenados o nome de Genema. Ora, aqui está uma boa figura do inferno, um vale sinistro onde o fogo queima sempre. Ora, o nosso Senhor tanto o chama simplesmente Genema, ou Genema de fogo. Mais vale, diz, arrancar um membro que causa escândalo, do que vê-lo lançado inteiro na fogo, no gêmano. Noutra vez diz, na gêmana do fogo. Escribas e fariseus hipócritas, dizia ainda, fechais aos homens que vos escutam o reino dos céus, fazei deles filhos da gemas, filhos do fogo. Como é que haveis vós mesmos de escapar ao juízo que realmente condena a Gêmana? Numa outra vez tinha dito,
Do mesmo modo que o cultivador queima as ervas, mas depois da colheita, assim o Filho do Homem há de enviar os seus anjos para tirar os escândalos para o braseiro, para a fornada ardente. Mateus 3,42. Repete frequentemente, vive hoje a palavra, amado e amada, que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 35, que diz: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, há de se salvar. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, há de se salvar. Lave as nossas manchas, ó Pai. Imaginemos um vale cheio de lixo, um vale cheio de sujeira, atravessado por um pequeno rio que desce dos montes, onde ninguém se atreve a colocar seus pés nus ali por tempo de se sujar. Mas logo o rio começa a crescer e a sua corrente é cada vez maior, mais forte. O rio, aumentando com sua força, arrasta toda a sujeira e limpa completamente o vale. No dia seguinte, tudo está calmo e correm águas limpas que servem para beber e para se banhar. Imaginemos todas as manchas e sujeiras do nosso interior. Pensemos não só nos nossos pecados, mas também nas inclinações que deixaram esses pecados. Pensemos também nas tristezas, pensamos também nas perturbações interiores, realmente que ficaram por nossas más ações. E roguemos sempre ao Espírito Santo, que passe como um rio caudaloso, que lave, que limpe tudo, que carregue consigo toda a nossa sujeira e nos deixe limpos, brancos, reluzentes, verdadeiramente libertados. Amém, Senhor, assim seja. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, muitíssimo você.